galera, como é que tá? Eu sou a Carol. E eu sou o Lucas. E hoje a gente se juntou para poder falar sobre o universo compartilhado de animações da DC. Aquele universo que começa lá no Flashpoint, aquela animação que foi lançada em 2013, e ele encerrou agora nessa animação que saiu do Guerra do Apocalipse, que saiu agora em 2020. A gente vai fazer um compilado, falar de algumas animações e vai falar um pouco do que a gente achou e fazer um review, fazer uma análise pra vocês curtirem aí. Tomem cuidado que esse vídeo aqui vai ter alguns spoilers. Bom, para começar, vale dizer que essas animações elas constituem um novo universo da DC, que é meio que um reboot do universo anterior de animações. Começou com uma proposta de adaptar as HQs dos Novos 52, que já eram em si um reboot, né, um retcon. Primeiramente, o que são Novos 52, né? Novos 52 foi um reboot desenvolvido pela DC Comics lá em 2011, que tinha a proposta de apresentar o universo para quem ainda não conhecia, né, os super-heróis. Ele se iniciou a partir do evento conhecido como Flashpoint Paradox, em que o Flash volta no tempo para salvar a mãe dele e acaba criando uma realidade alternativa, né? E nisso dando origem a um novo universo, né? Que seria o tal dos Novos 52. As animações têm essa mesma proposta, tanto que eles também começam lá como Flashpoint, e aí, a partir desse ponto, eles começam a adaptar histórias famosas das HQs, até algumas HQs antigas eles adaptam também, tentando fazer tudo ter um universo compartilhado com início, meio e fim. As animações no geral são muito boas, assim, a gente gostou bastante. Elas têm um estilo de desenho legal, as lutas são muito bem coreografadas, tipo, desde as primeiras animações tem muita ação. Um adendo que eu quero fazer, que a dublagem brasileira é incrível. Temos nomes como Guilherme Briggs, Charles Emanuel, Duda Ribeiro, Priscila Amorim, Felipe Maia, essa galera que a gente já tá acostumado a escutar nas animações DC, são desde aqueles dubladores lá das animações antigas. Algumas coisas interessantes também, é um universo todo compartilhado, né? Desde as primeiras até a última animação segue a mesma linha. E isso mostra pra gente que a DC tem capacidade de fazer um universo compartilhado muito bacana. Nesse novo universo, né, a DC começou a explorar mais o público adulto, né, como seu público-alvo. Então é muito comum a gente ver uma ousadia um pouquinho maior na violência e até mesmo no palavreado, né, de alguns personagens. Tem até umas animações que os personagens chegam a xingar palavrão, né? E é legal ver como é que a DC conseguiu uma versatilidade boa nos seus temas, conseguindo abordar de maneira bem autêntica histórias como a do Constantine, que é totalmente focada em terror, diferente de histórias do Flash, que são focadas mais em ficção científica, diferente de histórias do Batman, que são focadas mais em investigação, e eles conseguiram fazer isso tudo de maneira primorosa, cabendo dentro do mesmo universo. Eu gosto muito disso que você falou, e eu acho legal que no meio das animações a gente tem algumas piadinhas meio sarcásticas, assim, meio de duplo sentido, e eu acho que em alguns momentos isso fica muito legal. E são animações que conseguem fazer a gente rir e chorar, às vezes, na mesma animação. É uma comédia muito bem feita, um drama muito bem encaixado. Como você falou, às vezes tem até alguns elementos de terror. E principalmente nas animações do Constantine, isso é um adendo pra gente fazer, que são animações muito boas, porque elas têm um clima todo dark, assim, tudo aquela coisa de magia, de mistério. E eu acho que essa construção é muito bacana, que é muito diferente de todas as outras, mas faz parte do mesmo universo. Eu acho isso um ponto muito positivo. Nem tudo também são flores, né? Também temos alguns pontos negativos que eu queria ressaltar nesse vídeo. Por exemplo, como eles estão tentando fazer com que a trama siga uma casualidade, né? Uma sensação de causa e consequência, rola algumas forçações de barra, né? Para fazer a história andar. Por exemplo, eles fazem com que alguns personagens funcionem muito melhor quando eles estão em histórias solo. Tipo, você vê o Batman de uma maneira totalmente autêntica, e a Bat-família mais autêntica também, né, nas histórias que focam neles. Só que eu vejo muito que quando eles fazem histórias de grupo, né, aventuras de grupo, os heróis acabam virando meros NPCs.
Não foi o que aconteceu na primeira reunião deles, no Liga da Justiça Guerra, mas eu vejo que isso ocorre ao longo das animações. E aí, quando a gente volta lá na frente para a história solo, essas histórias meio que perdem a importância no universo em geral. Uma coisa que eu não gosto também é, como você falou, às vezes, como eles querem colocar muita coisa numa animação só, e as animações são curtinhas, às vezes tem algumas que nem 1 hora tem direito, é umas histórias muito corridas. A primeira, por exemplo, Flashpoint, né, meio coincidência por ser uma animação do Flash, né? Ela é bem corrida. E a história, tipo, acontece meio, tipo, você tem que ir pegando as coisas, assim, pra poder preenchendo e construindo a história, porque tudo vai acontecendo, assim, de forma rápida demais. E você tem que ter sempre um conhecimento prévio das animações, tipo, conhecimento de quem é o Batman, quem é o Superman, porque eles não explicam, eles vão só fazendo e vão só indo. Então, por isso, eu até digo que essas animações são muito boas pra quem gosta mesmo do universo da DC. Se você se considera um DC-nauta, corre lá e assiste todo esse universo, porque você vai se amarrar, porque é muito bacana. Um outro comentário que eu ia fazer, você falou do Liga da Justiça Guerra, eu gosto muito dessa animação porque ela consegue reunir os heróis, né, de uma forma bem, assim, bem dinâmica, né, não é forçado, não precisa ter alguém pra chamar os heróis ali pra formar um grupinho, eles meio que se encontram e naquela hora mesmo eles se juntam pra derrotar o vilão. O Darkseid é um vilão incrível. As animações estão repletas de vilões muito bons, como o Darkseid, o Slade, Corte das Corujas. No Batman tem o vilão Silêncio, que é um novo vilão. E tem vários vilões muito legais. Essa animação, a única coisa que me incomoda nela é que, tipo, é aquele famoso ditado de todo filme de super-herói, né? Eles têm que destruir a cidade pra salvar a cidade. Uma animação que eu acho que ficou talvez a mais problemática nessa lista de animações de 952 é a do Jovens Titãs Contrato de Judas, que adapta uma HQ famosíssima da primeira versão dos Novos Titãs, né, dos anos 90, e que é uma HQ importantíssima para a história deles. Também foi adaptado um desenho animado antigo dos Titãs e tal. Mas aqui eles meio que erram um pouco a mão em tentar criar uma história um pouco mais adulta, né, mais tensa. Por exemplo, o que foi aquele relacionamento do Slade com a Terra que os caras colocaram? Eu acho extremamente bizarro, porque é um fato, é um elemento de pedofilia na nossa casa. Extremamente desnecessário. E eu não consegui entender qual que foi a procedência disso. E além desse relacionamento polêmico, a personalidade dos personagens também ficou extremamente exagerada para essa animação. Por exemplo, o Mutano, que a gente conhece ele como sendo um personagem bem brincalhão e tudo mais, mas aqui ele virou um blogueirinho que, tipo, não consegue largar do celular, ele tira fotos de tudo para postar no Instagram, ele fica se preocupando com a imagem dele na internet. E isso para mim deturpa um pouco quem ele é. A Terra, eu acho que ficou meio que antipática demais em relação aos outros personagens. E a Estelar e o Asa Noturna, eles estão numa tensão sexual tão grande que faz com que 9 a cada 10 frases deles tenham um duplo sentido, uma conotação sexual ali, que assim, a primeira e a segunda vez é até engraçado, mas chega a ser bizarro. E o último ponto que pra mim é bem problemático nessa animação é a exageração da sexualização mesmo da Estelar. Porque, assim, em certos pontos a câmera foca de maneira bem sugestiva nela, né, na ação. Chega a ter um momento em que ela aparece quase pelada pros titãs, só com uma toalha no corpo. E assim, eu achei realmente exagerado e sem noção nenhuma o que eles fizeram nessa animação. Outra animação também que a gente gosta bastante, que a gente quer trazer esse ponto aqui, é A Morte do Superman, porque ela é uma adaptação de uma HQ também, só que dessa vez foi uma adaptação muito bem feita, uma HQ já é uma HQ muito boa, e eles trazem uma adaptação muito legal, ele traz todo aquele clima dramático, sabe, sobre a morte do Superman, sabe, não é uma coisa que acontece do nada, tem toda uma progressão pra aquele momento. Nessa animação, por exemplo, o Apocalipse aparece e basicamente derrota todos os membros da Liga da Justiça com poucos golpes, 1 ou 2 socos e os caras já entram em nocaute. Até aí tudo bem.
Só que eles não têm nenhuma estratégia de batalha, eles poderiam muito bem ter atacado juntos, e eu acredito que Aquaman e Mulher Maravilha são personagens com força e resistência quase iguais aos do Superman, então eu não acho eu acho exagerado eles terem sido derrotados muito rápido. É meio que uma forçação de barra pra todo mundo sair de cena e ficar só o Superman sozinho pra enfrentar o Apocalipse. O que eu acho bacana nessa animação é que no final ela tem um plot twist bem bacana. A segunda parte dela, né, porque ela é dividida em duas partes, que ela é meio grande. A segunda parte dela mostra os outros Superman, né, que tem o Superboy, tem o Superman de Aço, tem aquele Super Cyborg, que são personagens muito legais que tem nessa história do HQ, do Morte Superman. E no final ela tem um plot twist, né, que um deles é o vilão, trabalha pro Darkseid. Eu acho isso muito bacana, eu acho que foi muito bem construído. Destaque também para a última animação feita nessa lista de 952, que é a Guerra de Apocalipse, onde os personagens, enfim, têm a sua batalha final contra o grande vilão Darkseid. Primeiramente, não cometam o erro de assistir essa animação em português, porque daram os dubladores e os caras fizeram uma bagunça nas vozes dos personagens, ficou muito mal feito mesmo. Aquela lista que eu falei anteriormente de dublagem, ela completamente não existe nessa animação. Essa animação são outros dubladores completamente diferentes e que, sinceramente, não fizeram um bom trabalho. Então, essa exclusivamente vocês vejam legendado, porque é triste. Apesar de tudo, é uma animação muito boa, tem batalhas maravilhosas, é muito legal ver os personagens enfrentando o Darkseid e não tendo quase chance nenhuma de derrotar ele, porque o Darkseid é muito poderoso. Mas, agora, convenhamos, né? Que plano idiota foi aquele do Superman no início da animação de invadir Apocalipse sem nenhuma estratégia de ataque? É uma coisa que incomoda muita gente, o fato que o Batman tá lá, o cara mais estrategista de todo, faz um monte de plano mirabolante e ele acha que invadir o planeta de mãos nuas vai dar certo. E, obviamente, o plano dá tudo errado. Os caras, a Liga da Justiça é destruída, destroçada, todo mundo morre. É até meio chocante, né, se parar pra pensar. Tinha realmente tudo para dar errado, mas mesmo assim a gente consegue um drama interessante, a gente consegue, por causa disso, né, um destaque maior pro personagem Constantine, até um pouquinho de destaque também para a personagem Ravena. E vamos ignorar o romance forçado que a Ravena tem com o Damian Wayne nessa história. Apesar de que como eu falei anteriormente, o Damian Wayne nessa animação ele tá extremamente maduro, ele tá completamente diferente do que ele tava no começo. Ele já tá lutando pela equipe, ele já faz as coisas em prol das outras, em vez de pensar sempre no umbigo dele. E isso eu acho uma coisa muito interessante. E o que eu gosto muito nessa animação, que ali eles vão juntando o que sobrou, né, de gente viva. E você vê um crossover muito legal, você vê todos os personagens, tanto do Esquadrão Suicida, quanto do Jovens Titãs, quanto do Liga da Justiça Sombria, tudo junto, trabalhando. Até vilões ali no meio, vilões do Esquadrão Suicida, trabalhando todos juntos pra tentar realmente fazer um plano e agora derrotar o Darkseid de vez. Então, em suma, as animações, como a gente falou, são bem legais, o universo compartilhado é muito bem construído. Personagens intrigantes, histórias cativantes e vale a pena você assistir se você realmente gosta desse tipo de coisa. Só pra encerrar, eu e o Lucas, além de fãs da DC, nós também somos professores do curso de desenho Alva. Então se você quiser aprender a desenhar com a gente, você entra nesse link aqui na descrição e deixa aquele like básico, dá uma seguida no nosso canal. Se vocês gostam de conteúdo nerd, a gente vai vir muita coisa novidade aí pra fãs da Marvel, pra fãs da DC e pra fãs de coisas nerd no geral.